Você sabia que até 80% das pessoas com mais de 40 anos estão sujeitas a um quadro de diverticulite? Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre isso. Os divertículos são pequenas bolsinhas existentes no intestino grosso de pessoas com mais de 40 anos. Elas acontecem pelo envelhecimento normal do intestino. São pequenas áreas de fraqueza na parede intestinal que formam essas estruturas parecidas com saquinhos. Olhando por fora, você vê como se fosse uma bolha. Olhando por dentro do intestino, como se fosse um pequeno orifício, um buraquinho. O principal fator de risco para o aparecimento dos divertículos é a idade, simplesmente ter mais de 40 anos. Outros fatores de risco importantes são pessoas do sexo feminino, antecedentes familiares, ou seja, quando algum parente próximo também tem divertículos, e o intestino preso, a constipação intestinal. A simples presença dos divertículos é totalmente assintomática, não vai te causar sintoma nenhum. O problema dos divertículos são as complicações, que são diverticulite ou sangramento diverticular. Todo mundo conhece alguém que já teve uma crise de diverticulite. Trata-se de uma dor intensa, abdominal, mais comum do lado esquerdo do abdômen, que aparece sem muito aviso e vai ficando mais forte com o passar dos dias. Pode vir acompanhada de febre e às vezes um pouco de náuseas e alteração do padrão do intestino. Na maioria dos casos, o paciente precisa ir ao hospital porque as medicações comuns usadas em casa já não resolvem mais a dor. No hospital, o médico plantonista, no geral, já suspeita do diagnóstico pela localização da dor e as queixas do paciente. A confirmação de uma crise de diverticulite vem pela realização de um exame de imagem, normalmente uma tomografia computadorizada. Por que essa crise acontece, doutora? A crise de diverticulite acontece quando uma pequena bolinha de fezes, chamada fecalito, entra no buraquinho do divertículo e entope essa bolinha. O aumento da pressão dentro do divertículo causa uma pequena perfuração, um furinho, que na maior parte das vezes é microscópico. Um furinho no intestino grosso permite a passagem de algumas bactérias para fora do intestino. E o corpo não está habituado a ter esse tipo de bactérias fora do intestino. Essa saída das bactérias causa uma inflamação ao redor que chamamos de diverticulite. É essa inflamação que causa a dor e muitas vezes a febre. Uma crise de diverticulite pode ser leve, uma pequena inflamação ao redor do intestino diagnosticada na tomografia, ou até casos mais graves, nos quais a perfuração é grande quantidade de bactérias ou até material fecal sai do intestino, causando abscessos que são grandes bolhas de pus. Nos casos mais dramáticos, pode até ser necessário uma cirurgia em caráter de urgência. Mas lembre-se que a grande maioria dos casos de diverticulite é leve e pode ser tratada em casa pelo uso de antibióticos. Nos casos moderados, onde não há necessidade de cirurgia, mas também não é seguro fazer o tratamento domiciliar, o paciente pode ser internado para fazer antibiótico na veia por alguns dias ou algum tipo de drenagem, caso seja necessário. Agora, vou contar para vocês a maior curiosidade sobre a crise de diverticulite. O que causa uma crise de diverticulite é uma pequena bolinha de fezes chamada fecalito. Não são grãos e nem sementes. Eu costumo dizer que essa é a maior lenda da coloproctologia. Existe uma ideia de que o divertículo entope pela impactação de algum tipo de alimento, normalmente grãos ou sementes, mas isso não é verdade. Acreditar nisso faz com que você deixe de comer coisas importantes para o funcionamento intestinal, como verduras, legumes e alguns tipos de cereais integrais. Isso não é vantagem nenhuma e não vai impedir uma crise. Muito pelo contrário. Se você exclui alimentos ricos em fibras da sua dieta, o seu intestino funciona mal,
fica preso, formam-se mais fecalitos e o risco de diverticulite aumenta. Portanto, se você tem doença diverticular ou já teve uma crise de diverticulite, não precisa excluir as sementes da sua dieta. Uma outra complicação da doença diverticular que eu citei para vocês é o sangramento diverticular. No geral, é um sangramento intenso, vermelho vivo, em grande quantidade, que faz com que o paciente vá várias vezes ao banheiro evacuar só sangue. Ele é de uma certa forma inconfundível. Você não vai duvidar que seja uma coisa importante e é preciso encaminhar-se ao hospital o mais rápido possível. Por sorte, essa é a complicação mais rara da doença diverticular. O mais comum são as crises leves de diverticulite. Quando alguém é diagnosticado com doença diverticular ou já teve uma complicação como diverticulite ou sangramento, aparece uma preocupação: como prevenir novas crises? Não existe até hoje nenhum remédio realmente eficiente na prevenção de crises de diverticulite. A única forma que temos de tentar evitar uma nova crise é manter o intestino funcionando bem. E para isso precisa beber muita água, comer bastante fibras e fazer atividade física regular. E o tratamento? O tratamento da diverticulite é com antibióticos em regime domiciliar ou hospitalar, conforme eu já falei para vocês. O tratamento do sangramento também é feito em regime hospitalar e tem várias nuances mais complexas que eu explico para vocês melhor no próximo vídeo. Já o tratamento da doença diverticular, sem crise, é manter o intestino funcionando bem. Nos casos em que o paciente já teve muitas crises de diverticulite ou, por conta dessas crises, o intestino se tornou danificado ao longo do tempo, ou até uma terceira possibilidade, as múltiplas crises de diverticulite formaram uma massa incapaz de diferenciar de um câncer do intestino. Nesses casos, nós podemos indicar cirurgia eletiva para a doença diverticular. Uma cirurgia eletiva é aquela feita com dia e hora marcada para prevenir complicações maiores ao longo do tempo. Essa cirurgia é feita removendo a porção do intestino grosso mais afetada pela doença, que normalmente é o lado esquerdo do intestino, o sigmoide. Esse procedimento pode ser feito de 3 maneiras: por via convencional, ou seja, aberta com uma incisão na barriga, ou por via minimamente invasiva, laparoscópica ou robótica. Na cirurgia minimamente invasiva, nós usamos pequenos orifícios no abdômen por onde entram uma câmera e algumas pinças. Essas pinças usamos para manipular o intestino, e fazer toda a cirurgia dentro do abdômen. Os procedimentos minimamente invasivos, eles são preferíveis atualmente porque permitem uma recuperação mais rápida e com menos dor. Quando falamos em cirurgia sobre o intestino grosso, todo mundo me pergunta: doutora, vou precisar usar uma bolsa de colostomia? Na cirurgia eletiva para doença diverticular, ou seja, naquela feita com dia e hora marcado, não há necessidade inicial do uso de bolsas de colostomia. Um pedaço do intestino é removido e as 2 bocas restantes são costuradas, anastomosadas no mesmo procedimento cirúrgico. Trata-se, claro, de um procedimento de média complexidade sobre o intestino grosso, que é um lugar contaminado. Complicações sempre podem ocorrer, mas elas não são comuns. E só nos casos de complicação é que lançamos mão do uso de colostomias temporárias para o tratamento. É importante lembrar da necessidade da colonoscopia para o diagnóstico dos divertículos e a sua realização após uma primeira crise de diverticulite. Normalmente, reservamos aí um prazo de 60 dias após a crise para realizar a primeira colonoscopia. Ela é importante para fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, como o câncer do intestino grosso. Se você já teve uma crise de diverticulite ou se foi diagnosticado com doença diverticular, procure um médico para te esclarecer sobre os próximos passos e te dar as orientações necessárias. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. E se ainda tiver alguma dúvida, pergunta aqui para mim embaixo, porque ela pode ser tema dos próximos vídeos. Obrigada e até a próxima!